Hoje nós vamos compartilhar a segunda mensagem da série Improváveis e tem como tema sonhador. Amém? Sonhador. Eu quero ler com você Gênesis capítulo 37, versículo 3. Gênesis capítulo 37, versículo 3. A tradução que eu vou usar é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Diz assim: Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando os seus irmãos viram versículo 4, que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Versículo 5. José teve um sonho. Quase que foi Martin Luther King aqui, né? Eu tenho um sonho. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estava, versículo 7, amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês rodeavam e se inclinavam diante do meu. Versículo 8. Então os seus irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos. Olha só, o odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Versículo 9. José teve ainda outro sonho, que ele contou a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Versículo 10. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe, os seus irmãos, iremos nos inclinar, ou nos inclinaremos até o chão diante de você? Versículo 11. Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nessa série Improváveis, nós cremos que Deus tem sarado muitos que se encontram ou se percebem improváveis para cada projeto, missão que o Senhor tem colocado no coração deles. Muitas dessas pessoas que se olham, se percebem improváveis, estão assim em muitos momentos porque acham que são sonhadores demais, sonham alto demais. Eu oro agora a Deus para que nenhum desses sonhos se perca, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Você já ouviu frases do tipo: acorda menino, você sonha demais. Acorda menino, a sua vida não é um filme, a sua vida não é uma novela, você está sonhando demais, isso é alto demais para você. Esse projeto, essa formação, esse pensamento, todo esse plano, será que eu já disse isso para você alguma vez? Você é sonhador demais. Eu quero compartilhar com você a história de um sonhador, José, um jovem que teve dois sonhos proféticos, porque eles se cumprem mais tarde. E o grande cerne desse sonho é que um dia José seria provisão e providência divina para toda a sua família. E eu quero compartilhar com você alguns princípios, alguns versículos, algumas coisas incríveis que eu e você precisamos praticar. Porque não basta ser um sonhador, você precisa ser um sonhador que vê os seus sonhos se realizar. Eu quero ler uma frase com você, a primeira frase do Josué Gonçalves. Josué Gonçalves disse assim certa vez: os sonhos são a matéria-prima de nossas realizações. Quero ler de novo. Os sonhos são a matéria-prima de nossas realizações. Ou seja, é através do seu sonho, o seu sonho produz matéria-prima suficiente para ser realizado. E eu creio que todos os sonhos que Deus colocou no teu coração vão se realizar.
Ah, pastor, eu quero ser um grande empreendedor. Em nome de Jesus, você vai ser o maior empreendedor dessa igreja. Ah, Deus, eu sonho em me formar. Eu sonho em ter uma pós-graduação. Eu sonho em ser mestre. Eu sonho em ser doutor. Eu sonho em viajar para outro estado, para outro país. Eu sonho em ser relevante no reino de Deus. Eu creio em nome de Jesus. Não pare de sonhar, porque os sonhos são a matéria-prima das nossas realizações. Mas eu quero que você perceba que em toda essa história de José, ele foi muito odiado pelos seus irmãos. E eu destaquei aqui 2 motivos pelos quais eu creio, biblicamente falando, que foram os motivos principais para José ser odiado. Amém? O primeiro motivo está em Gênesis 37:3. Ele era o mais amado. O versículo 3 é muito claro, ele diz que o seu pai o amava mais que os outros irmãos. E não só isso, o pai o amava tanto que fabricou para ele uma capa. Fabricou para ele algo que o diferenciava dos outros irmãos. E por isso ele era odiado. Talvez você seja odiado em muitos ambientes, por ser encontrado como aquele que é mais amado. Segundo ponto, ele era muito mais odiado porque ele teve um sonho. E talvez você também seja odiado em outros ambientes, porque é uma pessoa sonhadora demais. E talvez o sonho que você teve, o sonho que Deus te deu, seja um sonho de governo, um sonho de liderança, um sonho de ser relevante no ambiente onde você está inserido. Assim como José. E pode ter certeza que talvez esses sejam os motivos que te tornam diferente, mas também odiado. Assim como José. Mas eu quero que você perceba que entre o sonho e o cumprimento do sonho tem um processo. Eu sempre lembro de uma frase do pastor Moreira, eu quero até ler com você agora, essa segunda frase do pastor Moreira. Ele disse assim uma vez, eu lembro que nós estávamos num discipulado juntos, e ele me dava algumas instruções muito específicas sobre o futuro, sobre liderança, sobre pastoreio, sobre, ser alguém relevante, um homem de Deus. E eu lembro que ele disse essa frase para mim, toda promessa, propósito ou sonho, passará pelo teste do processo. Vou ler de novo. Toda promessa, você tem promessas, amém? Todo propósito, você tem propósito? Todo sonho passará pelo teste do processo. Entre o sonho e o cumprimento tem um caminho chamado processo. Se você não for leal ao processo, você morre com o sonho. Se você não for leal às etapas que você precisa ser fiel durante todo o processo, se você não for fiel no processo, você é alguém que vai morrer com muitas promessas e sonhos de Deus, da parte de Deus. Porque não basta sonhar, não basta ter um propósito, não basta ter uma missão, não basta ter um sonho. Você precisa ser leal ao processo. E no fim do processo, você encontra o seu destino profético. Você encontra então tudo aquilo que você sonhou se realizando. Amém? Então eu quero mostrar aqui para você. Você conhece a história de José, e são muitos versículos, então eu quero aqui de algum modo contar a história de José. Depois disso que nós acabamos de ler, entre Gênesis 37, do 18 ao 36, a palavra diz que o pai de José manda que ele vá até o encontro dos seus irmãos, que estariam numa cidade. Ele não estava lá, estava em outra, e ele foi. Chegando lá, os seus irmãos planejam a sua morte. É interessante que em um dos versículos de Gênesis 37, um dos seus irmãos diz assim: lá vem o sonhador. E eles planejam a sua morte. Por fim decidem não matá-lo, jogaram dentro de uma cisterna. E a palavra diz que viam então um exército, pessoas que estavam indo em direção ao Egito, e então eles vendem o seu, vendem o seu próprio irmão como escravo. Depois rasgam a sua capa, que era diferenciada. A Bíblia diz que eles melam de sangue e levam para o seu pai, como se José tivesse sido achado morto. Então a primeira etapa do processo de José, ele foi vendido como escravo. Então perceba, talvez em alguns, ambientes, talvez em alguns processos da sua vida, você tenha se sentido como escravo de algumas pessoas. Talvez você tenha sido, não vendido literalmente, mas tratado como um. E eu quero que você perceba que em todo o processo, José foi fiel, temente ao Senhor.
Segundo ponto, já no capítulo 39, mas eu quero ler aqui 39:1, você não precisa ler aí não tem aí. Diz que José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. Então agora José é resgatado, ele é comprado, e a palavra vai dizer em Gênesis 39 que ele era próspero em tudo, de modo que Potifar faz com que ele seja ali administrador da sua casa. Só que em poucos versículos, em pouco tempo que isso estava acontecendo, a Bíblia diz que ele passa por uma tão grande tentação. Ele passa por uma tão grande tentação e ele foge. Sabe por quê? Porque talvez entre o caminho do teu sonho até o destino, você vai ter que fugir de muitas tentações, sendo leal ao Senhor. Porque talvez essas tentações sejam algo que está tentando impedir você de vencer esse processo. Então a palavra diz que José foge, né? O segundo ponto é que ele é preso justamente. Mas o que acontece? Entre o momento que ele administra a casa de Potifar, ele vence a tentação, armam para ele, você pode ler lá, Gênesis 39, armam para ele, ele foge, mesmo assim ele é preso justamente. Mas lá dentro, ele começa a liderar, mesmo preso, ele começa a liderar. E é interessante. Então a segunda etapa do processo de José é, depois de ser vendido como escravo, ele é preso injustamente. No capítulo 40, a palavra vai nos mostrar o terceiro ponto desse processo. José interpreta sonhos na prisão, né? Ele interpreta 2 sonhos, um do padeiro do rei e outro do copeiro do rei. Um sonho falava sobre resgate e promoção, outro sonho falava sobre morte. E mesmo assim ele permanecia ali fiel, temente a Deus. José na prisão interpreta esse sonho. E ele pede para o copeiro, olha, quando você estiver com o faraó, pede para ele me liberar, pede para ele me tirar daqui, lembra-te de mim. Agora acontece o quarto ponto do processo de José. No capítulo 41 vai falar sobre o momento em que faraó teve um sonho. Ele precisava de alguém que soubesse interpretar esses sonhos. Então o copeiro lembra de José, chama José. E depois de interpretar o sonho de Faraó, que você conhece, né? Das vacas magras, das vacas gordas, que falavam sobre provisão, mas também falavam sobre privação. José agora é convidado para governar. Governar num tempo de crise, de escassez, no tempo de bonança, mas depois que seria guiado, seria seguido por anos de privação, de fome. Agora presta bem atenção, ele era só um sonhador, que foi vendido, que foi preso, que interpretou sonhos, e agora estava diante de Faraó para ser o administrador e o governador do Egito, no pico da história, no momento em que mais se precisava de uma boa liderança. Agora imagina, em cada processo, capítulo por capítulo, versículo por versículo, José permanece fiel. José permanece temente ao Senhor. Em vários versículos você vai encontrar dizendo que Deus guardava José, que a bênção de Deus estava sobre José, que a prosperidade que vinha de Deus estava sobre José, e Deus era com José. Eu quero te dizer agora, você que está me assistindo, em todo esse processo, até o cumprimento dos teus sonhos, eu creio em nome de Jesus que assim como José, você está sendo guardado pela provisão e pela providência de Deus. Mas seja leal ao processo. Seja fiel e temente em todo o processo. E então chega um momento, entre o capítulo 41 e 44, você vai ver alguns momentos onde José encontra os seus irmãos que estavam vindo da sua casa porque tinha fome, e eles estavam procurando mantimentos, cereais, deixam o seu pai e vão, depois eles voltam e vão de novo, até que chega o capítulo 45 de Gênesis, onde tudo é transformado, onde tudo é mudado e o cumprimento da promessa acontece.
o cumprimento do sonho profético. Quero ler com vocês Gênesis 45, versículo 1. Aleluia. Versículo 1 de Gênesis 45. Então José, não conseguindo se conter diante de todos que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença, e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, versículo 2, levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também na casa de Faraó, e disse aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. E seus irmãos, versículo 2 ainda, seus irmãos não lhe puderam responder, e de tão assustados que ficaram diante dele, versículo 4, e José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos por terem vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Era um nível de cura, irmãos, muito alto. Era um senso de propósito, de missão muito alto. Versículo 6, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos que não haverá lavoura nem colheita. Versículo 7, Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente da terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de grande livramento. Versículo 8, assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Versículo 9, voltem depressa para junto de meu pai, digam a ele: assim manda dizer o teu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito, venha para junto de mim, não demore. Versículo 10, o Senhor habitará na terra de Gozé e estará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, os seus rebanhos, o seu gado e tudo que lhe pertence. Versículo 11, ali eu sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo. Vê também que sou eu mesmo quem está falando com vocês. Anuncia, meu pai, toda a minha glória do Egito, e tudo que vocês puderam ver, vão depressa e tragam meu pai para cá. Versículo 14, e lançaram-se ao pescoço do seu irmão Benjamim, e chorou. E lançando-se e abraçando ele, Benjamim também chorou. Versículo 15, José beijou todos os seus irmãos e chorou, abraçando eles. Depois os seus irmãos falaram com ele. Então perceba aqui, esse é o cumprimento profético do sonho de José. Lembra que o seu feixe estava mais alto do que os outros feixes? Isso fala de ser provisão. Entre José sonhador e José governador do Egito, providência divina para sua família, ele foi leal e fiel a um processo, sem desistir de Deus, sem desistir dos princípios e dos valores. Foi vendido como escravo, foi preso injustamente, acusado injustamente, até que lá, depois de liderar muito tempo na prisão, ele interpretou sonhos. E essa dádiva fez com que ele chegasse a ser governador de todo o Egito. Providência divina para sua família. Então quero dizer para você que está me assistindo, por mais improvável que a tua história seja, por mais improvável que seja a tua história, assim como a de José, talvez você não tenha a família que possa gerar o teu sonho, mas eu creio e quero profetizar que em nome de Jesus, você é a resposta de Deus para a sua família. Você é a resposta de Deus para a história da tua casa. Em nome de Jesus, você vai ser muito usado, de modo que toda a tua família será tocada por Deus através do teu governo, da tua liderança, da tua postura e da tua posição. Eu quero ler uma outra frase antes de encerrar e orar por você.
Martin Luther King disse assim, ó: se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer jeito. Por mais improvável que seja, continue sendo um sonhador de Deus. Porque eu creio que Deus vai realizar cada sonho profético, cada visão profética que está dentro do teu coração. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.